Galera, nós sabemos que o Itachi é extremamente poderoso, ele é muito insano, mas algo que deixa ele mais apelão ainda é o seu Genjutsu, que é quase imbatível. Não acredite em mim, vem comigo hoje conferir isso, mas antes, se inscreva aqui na Central Nerd, vamos trazer muito mais pra vocês. Então vamos lá, galera. Basicamente, o Genjutsu do Itachi são dois, na verdade. O Genjutsu simples e o seu Tsukuyomi. Vamos começar com o seu simples, que é extremamente apelão. Nós sabemos que o Itachi ele é um prodígio desde pequeno. Aos seus 8 anos de idade, é o melhor da academia. Aos seus 13, já é líder de Danbu e também conseguiu massacrar o seu clã inteiro e despertar o Mangekyo Sharingan. Mas tem algo que ele é peculiarmente insano e um dos melhores da obra é o Genjutsu, que como eu disse, tem o simples e o Tsukuyomi. O simples, basicamente, ele é tão insano, ele é tão poderoso nisso, que se você olhar diretamente para ele, já caiu no Genjutsu. Só está conversando. E aí, Tachi, como tá? Caiu no Genjutsu. Ah, beleza. Tem o Gai, que ele é especialista em não olhar pro Sharingan. Ele luta utilizando e vendo os pés do seu oponente. Mas galera, se você não precisa necessariamente olhar pro Itachi, você precisa olhar para a mão dele ou completamente pelo pé. Um exemplo disso, que ele já conseguiu colocar várias pessoas, só a pessoa olhando para sua mão, e ela caiu no Genjutsu. E mesmo sendo, entre aspas, um Genjutsu simples, a pessoa fica completamente imóvel. Isso aconteceu com o Naruto. Ele olhou para a mão do Itachi e caiu. E olha que era um clone do Itachi. Imagine se fosse o verdadeiro Itachi. Quão absurdo e apelão é esse cara. Eu digo para vocês quão absurdo é ele. Para ter uma noção, somente usando um Genjutsu simples, um Genjutsu de reversão, ele tomou um Genjutsu da Kurenai. Beleza, a Kurenai naquela época era a melhor, não tô brincando, a melhor usuária de Genjutsu de Konoha inteira. Imagine, milhares de ninjas, Chunin, Jonin, o Hokage, ninguém era melhor do Genjutsu que a Kurenai, a não ser o próprio Itachi, que tomou o Genjutsu. Ah, legal, só que um Genjutsu desse nível não funciona em mim. Ele tomou, nem passou um segundo, já em seguida colocou ela no Genjutsu, de volta, no próprio Genjutsu. O cara é um absurdo. Isso é o seu Genjutsu simples. Agora vamos pro seu Genjutsu mais poderoso, que é o Tsukuyomi. O Tsukuyomi, galera, é muito roubado. Basicamente, ele consegue manipular um sonho, ou vamos dizer assim, um reino, onde o tempo passa completamente distorcido. Como assim? A pessoa fica 24 horas presa nesse Genjutsu do Itachi, beleza? Só que 24 horas no reino do Tsukuyomi, dos pesadelos do Tsukuyomi, o tempo passa completamente diferente. Em vez de passar um segundo, ou uma hora, ou 24 horas normais, não, é completamente diferente. Vamos olhar o caso do Kakashi. Quando pela primeira vez ele foi pego no Tsukuyomi, ele começou a ser torturado dentro desse Genjutsu. E o próprio Itachi diz, mano, você vai ficar preso aqui 24 horas. E ele começa a ser perfurado por várias espadas, uma atrás da outra. E o Itachi fala assim, você vai ser torturado por 23 horas, 59 minutos e 59 segundos e 59 milésimos de segundo. E pro Kakashi, parecia horas e horas que ele estava sendo torturado naquele momento. E só tinha passado 1 milésimo de segundo. Isso, para uma mente normal, já faria a pessoa colapsar completamente. Mas, como o próprio Kakashi, ele tinha o Sharingan, já tinha uma experiência com Genjutsu, ele conseguiu, entre aspas, tancar. Só que não. Quando ele caiu nesse Genjutsu, logo em seguida ele desmaiou e ficou 3 dias em coma. Em coma por conta de um Genjutsu. Sasuke que eu diga, ele tomou isso com 8 anos de idade, depois com 13 anos de idade. E ele também entrou em coma por causa de um Genjutsu que é quase impossível de você escapar. Se você está lutando com Itachi, você precisa se preocupar com seu Jutsu Bola de Fogo, Susanoo e também Genjutsu. E necessariamente você precisa estar olhando para ele. Se você olhar para a mão, você caiu. Imagine o Tsukuyomi, que só um personagem da obra inteira
conseguiu escapar porque ficou treinando justamente para escapar do Tsukuyomi. Mas tipo, ele não ficou imune, foi o Sasuke. Lá quando ele enfrentou o Itachi, ele caiu no Genjutsu, tava sofrendo as consequências do Tsukuyomi, perdeu o olho, mas ele conseguiu sair do Tsukuyomi porque ele treinou para isso, mas ele não ficou imune. Mas tipo, quando ele saiu, ele ficou extremamente ofegante e cansado por tanto esforço que ele fez para sair do Tsukuyomi. E como eu disse anteriormente, o Sasuke foi o único personagem que conseguiu fazer esse feito porque ele treinou para isso. Olha que insano é o Tsukuyomi, os Genjutsu do Itachi. Mas tem um que para quem até ficou aqui é extremamente insano, que sim supera o Tsukuyomi, mesmo tendo falado que esse Genjutsu é extremamente poderoso e o mais forte do Itachi. Na verdade, é que o Genjutsu realmente mais forte do Itachi é o Tsukuyomi, mas esse Genjutsu que ele utiliza não é derivado do Itachi, tipo, não foi Itachi que criou. Na verdade, ele utilizou com base conhecimento do seu clã. Eu estou falando do Izanami. O Izanami é basicamente uma ilusão, um Genjutsu que ele acaba desferindo contra o seu adversário. Ele fez isso contra o Kabuto. E como funciona o Izanami? É basicamente um ciclo de repetição. Então ponto A, ponto B e ponto C. E esse ciclo vai se repetindo infinitamente até o cara que foi pego nesse Genjutsu, nesse Izanami, aceite a sua realidade e acabe mudando. Ele fez isso contra o Kabuto. E como Itachi sabe um jutsu tão poderoso assim? E por que ele não utilizou o Tsukuyomi no Kabuto? A primeira coisa é que ele não utilizou o Tsukuyomi no Kabuto, porque o Kabuto ele acabou fazendo algo muito insano. Ele mesmo tirou sua própria visão para ele não cair em Genjutsu convencionais como Tsukuyomi ou Genjutsu Sharingan do Sasuke. Então ele acabou desativando a sua visão e por isso que o Itachi usou o Izanami, que foi criado originalmente para parar o Izanagi. O Izanagi é aquele Genjutsu que o Danzo utiliza, que basicamente ele faz que a morte se torne ilusão, ou ele acaba reescrevendo a realidade quando ele acaba morrendo. Então o Danzo tinha 20 Sharingans e fez isso repetidamente, mas quem realmente criou o Izanami foi a Naori Uchiha para parar o Izanagi. E esses Genjutsu são extremamente poderosos, e adicionar isso pro Itachi, galera, é absurdamente apelão, deixando ele cada vez mais forte. Mas como o próprio Tio Ben disse, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Itachi tinha o seu Genjutsu, entre aspas, simples, tinha o seu Tsukuyomi e tinha o Izanami, que também tem um preço. O Izanami, quando você usa, você perde a visão de um olho, é um preço a se pagar. E o mesmo Itachi, no do terceiro, perdeu esse olho, mas é uma questão de roteiro, que não veio ao caso. O que eu estava dizendo das grandes responsabilidades que o Itachi tinha era basicamente o seguinte: ele tinha todo esse arsenal de poder, mas por consequência do destino ou não, ele tinha uma doença muito grave. Os fãs teorizam que seja a tuberculose, porque o Itachi estava tossindo muito e cuspindo sangue, e esse é um dos sintomas da tuberculose. Mas isso é só teoria de fãs. Então o Itachi ele podia ter sim um Genjutsu muito insano, Tsukuyomi, Izanami, Susanoo e Amaterasu, mas ele não conseguia utilizar isso por muito tempo, por conta da sua doença, que acabava com o seu corpo. Juntando isso com Tsukuyomi, Amaterasu e Susanoo, que já desgastava mais ainda o Itachi, meio que fazia tudo isso ser muito ruim para ele e encurtava cada vez mais a sua vida. Então eram poucos os momentos que acabava utilizando Tsukuyomi ou algum outro Genjutsu extremamente poderoso, porque consumia chakra e ferrava o seu corpo mais ainda. Então por isso que poucas vezes também a gente viu o Tsukuyomi em ação. Infelizmente o Itachi estava muito doente e também tinha a vingança do Sasuke. E você sabia dessa? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou e se inscreva para mais.